Olá, boa tarde. Inicia agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta segunda-feira meio friorenta, né? Cheia de sereno, meio friorenta, vamos teimando. Não é muito a nossa praia, né? A nossa praia é calor, é umidade, mas ter muito sol daqui a um tempo em diante. Mas vamos teimando. Esse final de semana intrigante, mesmo, sobretudo para algumas figuras que deveriam dar o exemplo, né, no que se refere à postura enquanto líderes, enquanto gestores públicos ou ex-gestores. Estou lendo aqui que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado no shopping Manauara sem máscara. Ele entrou no shopping sem máscara e quando foi advertido por alguém, até ironizou, ficando, onde é que eu compro uma? Ficou dando voltinhas e alguém comprou e deu para ele. A direção do shopping emitiu nota. Aqui nós temos um exemplo de barranco também, porque aqui o secretário de Saúde de Rio Branco também foi flagrado sem uso de máscara, reagiu mal, reagiu de forma agressiva com o repórter, e com a alegação de que ele estava sozinho, que não tinha ninguém ali ao redor. Não justifica, né? Não justifica. É melhor admitir que errou, não, errei e não vou mais fazer, do que ficar tentando se justificar ainda de uma maneira agressiva. É como eu sempre falo, tem dias que nós acertamos e tem dias que nós erramos, né? O secretário Frank Lima errou. Ainda mais tem o peso do símbolo, né? Ele é o gestor público em saúde. Existe um decreto que proíbe o trânsito de pessoas sem máscara. Se você está sozinho ou acompanhado, ou se está transitando com outras pessoas ao redor, é proibido. Tem alguns gestos que são importantes, tem algumas posturas de algumas pessoas que são mais importantes ainda. Então tem que dar o exemplo, não tem jeito. É o ônus do cargo, né? O ônus do cargo. Bom, falar em gestão pública, amanhã vai ser um dia importante na Assembleia Legislativa, porque vai estar no centro do debate, ali nas leituras ali dos requerimentos, a questão da CPI da educação. A nossa conversa agora, nos dois blocos do programa, nos dois primeiros blocos, vai ser com a pessoa que propôs a CPI, deputado estadual Daniel Zen, com quem eu peço para dividir a tela. Daniel Zen, deputado, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Obrigado, Itan. É sempre uma satisfação a gente poder conversar aqui contigo e com todo telespectador da TV Gazeta. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para nós, assim, de uma maneira didática, na medida do possível, o que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser o rito relacionado à CPI da educação? Então, todo pedido de CPI, todo requerimento com pedido de abertura de CPI, ele segue um ritual que é bem burocrático, né? Primeiro, ele tem que ter no mínimo 8 assinaturas. Nosso requerimento tem 9 assinaturas. Depois, ele tem que se debruçar sobre um fato certo e determinado, ou seja, não pode ser um pedido para investigar alguma coisa assim de forma genérica. E depois, ele tem que se debruçar sobre esses fatos por um determinado prazo. Então, o nosso requerimento, no nosso entender, ele cumpre esses 3 requisitos: o prazo certo, o fato determinado e as 9 e as 8, né, no caso 9 assinaturas. Feito isso, protocolado o requerimento, como nós fizemos na semana passada, o presidente da Assembleia ele vai fazer a leitura, ou o presidente ou o secretário da sessão faz a leitura durante o momento inicial de abertura da sessão, que é o momento da chamada leitura dos expedientes, né? Depois disso, o presidente tem 48 horas para se manifestar, se acata ou se não acata, né? Se aceita ou não aceita o requerimento. Se não aceitar, se ele indeferir o requerimento, aí, obviamente, pode ser que tenha uma judicialização, né, dessa situação. Se ele acatar o requerimento, então aí abre-se o prazo para que os partidos indiquem os membros, né? Então, os partidos da maior para a menor bancada, partidos ou blocos, né, vão indicar
cada um dos 5 membros titulares e 5 membros suplentes da CPI. Depois de indicados os membros, é que é feita a instalação da comissão e a eleição do presidente e do relator da comissão. E aí, só depois disso, é que é feita, é que se iniciam os trabalhos, né, propriamente ditos. A análise dos requerimentos solicitando informações, solicitando documentos, convocando ou convidando pessoas para prestar seus depoimentos. Deputado, hoje pela manhã eu tentei conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Nicolau Júnior, e a assessoria dele informou que ele não poderia me atender porque estaria em um café junto com a base em uma conversa com o governador Gladson Cameli. Bom, eu estou falando isso para lembrar uma fala do seu colega aqui na sexta-feira, o deputado Luiz Thier, que falou que a base não vai abrir mão da presidência e nem da relatoria. Se for assim, deputado, a possibilidade de que essa CPI termine em pizza é grande, não é não? Olha, Itan, uma CPI, ela lida diretamente com a opinião pública, né? Então, pelas regras regimentais e pela composição da Assembleia hoje, a base governista vai ter maioria na CPI. Porque hoje a base tem 3 blocos parlamentares, né, compostos por deputados de diferentes partidos. E esses 3 blocos, eles detêm as 3 maiores bancadas. Depois, a 4ª maior bancada é a do MDB. E a 5ª maior representação é a do Partido dos Trabalhadores. Então, é natural que os 3 blocos vão indicar os 3 primeiros membros, o MDB indica o 4º membro e o Partido dos Trabalhadores, meu partido, indica o 5º membro da CPI. Isso acontecendo, o governo vai ter maioria, certamente ele tem os votos necessários para eleger o presidente e o relator da comissão. Agora, os membros, todos os 5 membros titulares e suplentes da comissão, eles vão lidar com a opinião pública. Então, o que a gente espera, nós que estamos propondo a CPI, é que mesmo a base presidindo e tendo a relatoria da comissão, não haja nenhuma obstrução, que eles não criem obstáculos ou dificuldades para a gente analisar os fatos, né? Analisar as questões concretas que estão acontecendo, para daí só depois concluir se tem coisas erradas, se não tem. O fato é que tem muitos indícios, né? São fartos os indícios de prática de ilícitos, né? De práticas criminosas, e nós temos que investigar, nós não podemos simplesmente, por conta da pandemia, achar que não está acontecendo nada ou que está tudo bem. O deputado Luiz Thier também falou uma coisa que me chamou a atenção aqui na sexta-feira, deputado, que foi, ele lembrou aqui a postura de lideranças da Frente Popular, quando estavam no governo, para barrar determinadas CPIs. O argumento que se utilizava era de que o governo já estava investigando, a polícia já estava investigando, o GAECO já estava investigando. O governador Gladson Cameli apresenta os mesmos argumentos para poder defender a ideia de que a CPI é inadequada nesse momento. O que o senhor responderia? Olha só, Itan, eu sempre fui contra a gente instalar uma CPI se os casos já estão sendo investigados ou pelas polícias, civil ou federal, ou pelos ministérios públicos, estadual e federal, ou mesmo pelos tribunais de contas, o estadual e da União. Se os fatos ou se denúncias já estão sendo apuradas por esses órgãos de controle, dificilmente uma CPI vai conseguir acrescentar algo a mais, né? Só que dos 11 pontos que nós elencamos no nosso requerimento, que nós escrevemos lá, apontamos pelo menos 11 situações que merecem ser apuradas, apenas 3 são objeto de inquérito policial. Vou citar 2 bem graves. Uma que não está sendo apurada por nenhum órgão de controle, que é a situação da compra de livros didáticos. Foi gasto 13 milhões de reais para a aquisição de livros didáticos para a educação de jovens e adultos e para a Prova Brasil do ensino fundamental, sendo que esses mesmos livros ou similares deles podem ser obtidos de graça, né, gratuitamente, por intermédio do Programa Nacional do Livro Didático, né? Esse caso, por exemplo, foi apontado no nosso requerimento de CPI como uma possível irregularidade e ele não está sendo objeto de inquérito policial ou de inquérito civil público. Então, por si só, tem outras questões, por exemplo, o atraso de quase 4 meses no pagamento dos terceirizados. Isso não está sendo investigado pelas polícias.
nem pelo Ministério Público. Então, o argumento de que nós sempre utilizávamos, ele continua válido, só que ele não se aplica a esse caso, porque das dezenas de pontos que nós indicamos lá, apenas 3 são objeto de inquérito policial. Entre esses 11 pontos que o senhor aborda aí, o senhor não, né? Você, deixa eu chamar de você que eu me sinto mais confortável. Esses 11 pontos, o vice-governador Welles Rocha ajudou em quantos? Olha, Itan, pelo menos eu tenho acompanhado, né? A gente acompanha a política, as notícias. Desses não houve nenhum contato nosso próximo ou pessoal com o vice-governador. O que eu tenho acompanhado das falas, das posturas do vice-governador é pela imprensa, né? E pelas redes sociais. Mas pelo menos 4 desses 11 pontos também foram objeto de denúncia por parte do vice-governador. Bom, Daniel, tem muita gente que critica essa tua postura em apresentar essa possibilidade de abertura da CPI, fazendo relação com o período de pandemia. O próprio governador colocou isso, né, falando que esse não é o momento adequado para uma CPI e tal. Como é que você defende essa ideia de uma comissão parlamentar de inquérito num período de pandemia? Esse argumento de que não é adequado o momento, não é válido por quê? Então, a minha postura é o seguinte: primeiro que nós devemos dizer que a Assembleia em nenhum momento se furtou de ajudar o governo nesse período de pandemia. E quando eu digo Assembleia, eu falo não só da bancada governista, mas da nossa bancada de oposição e também da bancada independente. Todos nós, 24 deputados, aprovamos todas as matérias que o governo do Estado enviou para a Assembleia que se referiam ao combate à pandemia de Covid-19. Além disso, nós, deputados, apresentamos também dezenas de outras matérias, algumas delas aprovadas, outras rejeitadas, para tratar sobre essa situação da pandemia, e que cremos que também ajudou, né, também foram importantes nesse. Então, o governo não pode queixar de que a gente não está ajudando na pandemia. E o que eu penso sobre a CPI é que a pandemia não pode servir de desculpa ou de escudo para que as pessoas se aproveitem dela, pratiquem ilícitos, pratiquem malfeitos e fiquem por isso mesmo, né? A pandemia não pode se prestar a isso. A pandemia já facilita muito a vida do governo, porque durante a pandemia o governo contrata sem licitação, pode celebrar contratos por dispensa, né, pode fazer contratação direta, tem uma série de coisas, de obstáculos burocráticos que são dispensados por conta do decreto de emergência ou decreto de calamidade pública. E, além disso, você ainda ter esses indícios, essas suspeitas de corrupção, aí é demais. Então, eu acho que a pandemia ela não pode servir de desculpa para que se pratique corrupção e fique por isso mesmo. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo agora, deputado. Já voltamos, a gente vai continuar logo após o intervalo a conversa com o deputado estadual Daniel Zen, falando a respeito da possibilidade, né, de dar sequência formalmente à abertura da CPI da educação e outros assuntos de interesse público, questão de vacina também. Vamos ver se dá tempo da gente conversar com ele logo após o intervalo.